Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu hoje vou falar aqui de uma banda americana e, sobretudo, acima de tudo, nova-iorquina. Quando eu penso em Nova York, musicalmente a primeira coisa que me vem à cabeça são esses cidadãos aqui. Estou falando aí do Steely Dan, que apesar de ter no seu núcleo aí o duo do tecladista e vocalista Donald Fagen e do multi-instrumentista Walter Becker, ele tocou mais baixo, foi o instrumento que mais tocou, mas ele também tocou guitarra e outros instrumentos também no decor dos discos da banda e também ao vivo. E o Steely Dan tem aí uma carreira, se não me engano, de 7 álbuns, mas eu pensei aqui os meus dois preferidos. Eu não consigo escolher qual é o meu preferido dos dois, por isso eu trouxe os dois aqui. E, surpreendentemente, não é o Aja, nenhum deles. O Aja, de 77, é considerado a obra-prima do Steely Dan pela maioria, mas os meus dois preferidos não, entre os meus dois preferidos não está o Aja. Então, aqui por ordem cronológica, o de estreia. Can't Buy a Thrill, de 1972. Que é uma edição bem pobrezinha também, mas está aqui. Então, aqui no Can't Buy a Thrill é lançada a fórmula Steely Dan. Canções que, apesar de terem um lastro cult inegável, eles gostavam muito de literatura beat, inclusive o nome Steely Dan vem aí do livro O Almoço Nu, do William Burroughs, assim como Soft Machine também tirou esse nome desse mesmo livro. E também eles adoravam jazz, o cool jazz, e mesmo assim eles fazendo uma música com todo esse lastro cult, mas era uma música bem palatável comercialmente, tinha um potencial radiofônico grande, mas muito bem executado, não era aquela música chiclete da época, eram músicas muito bem trabalhadas, com letras inteligentíssimas, sarcásticas e às vezes até melancólicas, como vamos ver aqui. Mas então aqui Can't Buy a Thrill já começa muito bem com Do It Again, uma das músicas mais conhecidas do Steely Dan até hoje. E aqui tem um sabor meio latino, uma percussão meio latina aqui, que dá um toque todo especial à música. E a letra fala aí das agruras de um suicida frustrado, alguém que tenta se suicidar, mas nunca tem coragem pro ato final. E se sente culpado por isso e tal. É um tanto de humor ácido. E aqui na época o Steely Dan era uma banda, apesar do Walter Becker e do Donald Fagen serem os líderes, com certeza, o duo central, o núcleo. Mas aqui tínhamos uma banda, era um sexteto, o Steely Dan. Tínhamos dois guitarristas incríveis, o Danny Diaz na guitarra base e o Jeff Baxter, também conhecido como Skunk, na guitarra solo, um dos dois guitarristas que mais se entenderam, sem dúvida. Tínhamos também um baterista, o Bruce Hodder, e um percussionista e eventual vocalista que era o David Palmer. E é o David Palmer quem canta a segunda música aqui, Dirty Work. Essa música também ficou muito conhecida na época, também até hoje em rádios mais cult você consegue ouvir essa música, Dirty Work, com um refrão meloso, porém delicioso. E depois temos aqui músicas como Kings, que é bem free jazz, tem um estilo bem mais puxado por jazz. Temos Midnight Cruiser, que é cantada curiosamente aqui pelo baterista Bruce Hodder, e que é uma homenagem ao jazzista Thelonious Monk, um herói deles aqui no caso. E também Only a Fool Would Say That, outra que também tem uma percussão latina muito gingada aqui. A sexta canção é a minha preferida desse álbum, Reelin' in the Years. É essa música que tem um solo de guitarra acachapante aqui do Jeff Baxter, do Skunk, e um duelo da guitarra básica com a guitarra solo que também que fica muito bom. Inclusive essa música Reelin' in the Years aparece no YouTube com um show deles. E essa versão do show também é igualmente incrível. Vale muito a pena ir atrás dessa versão de Reelin' in the Years no YouTube aqui. Também temos aqui
Fire in the Hall, também com um piano jazzístico bem acentuado. Depois talvez minha segunda música preferida aqui é a oitava, é Brooklyn, onde ali o núcleo ali, o Donald Fagen e o Walter Becker criam uma homenagem, tece uma homenagem ao distrito de Nova York, ao qual eles pertenciam. Ali o Brooklyn é um distrito famoso de Nova York, só menos famoso do que a própria Manhattan. Lembrando que Nova York é dividida em 5 distritos, do qual Manhattan, que é a ilha, sozinha é o mais famoso, onde está a Nova York que todo mundo conhece, mas tem a outra ilha chamada Long Island, que tem 2 distritos, um é o Queens e o outro é o Brooklyn, que também é quase tão conhecido quanto Manhattan. E é praticamente, quando se fala na real Nova York, se pensa no Brooklyn. Então aqui ele faz uma homenagem emocionante, aqui, uma homenagem bem pungente a esse famoso distrito nova-iorquino. E as 2 últimas músicas temos aqui Change of the Guard e Turn That Heartbeat Over Again. Essa última aqui é a mais radiofônica de todas. Essa aqui parece que foi gravada semana passada, inclusive. Só que esse álbum, né, já vai fazer agora 50 anos. Já fez 50 anos, ano passado. Ele é de 72. Então, Can't Buy a Thrill não poderia ter sido uma melhor estreia de uma banda para o Steely Dan. Então, um dos melhores álbuns de estreia já lançados. Em 73 lançariam um álbum que eles mesmos não gostaram muito, e também é um álbum que soa, apesar de ser bom, mas soa um pouco cansado, que é o Countdown to Ecstasy. Mas em 74 eles voltaram com tudo, com o meu segundo álbum, meu outro álbum preferido deles, não coloco uma ordem, o Pretzel Logic. E aqui eles têm mais, aqui já é um encarte um pouco mais elaborado, uma edição mais caprichada do Can't Buy a Thrill que eu tenho aqui. E aqui mostra a banda. Aqui o Bruce Palmer já não fazia mais parte da banda, mas esse foi o último álbum em que o Bruce Hodder, o Jeff Baxter e o Danny Diaz participaram. Porque a partir desse álbum, o Walter Becker e o Donald Fagen estavam cada vez mais interessados em contratar músicos de estúdio para fazer participações e não trabalhar no esquema de banda fixa. E isso desagradou os outros integrantes, e pouco após a gravação desse álbum aqui, o Steely Dan como banda se desfez. Daí, a partir do álbum seguinte, do Cat Lead, de 75, o duo Becker e Fagen trabalhariam com músicos de estúdio. Mas aqui também a primeira canção desse álbum aqui, a canção de abertura, também é icônica, Ricky Don't Lose That Number, outra também feita sob medida para rádios. E aqui também temos várias menções aqui aos heróis jazzistas do duo. Temos aqui uma canção chamada Parker's Band, em homenagem ao Charlie Parker, famoso jazzista. E temos uma cover aqui instrumental e bem fiel ao estilo do Duke Ellington, que é East St. Louis Toodle-O, que é um instrumental que lembra bem aquela música de cabaré dos anos 20, 30. E além dessas músicas, claro, temos aqui Night by Night, que também pega bem forte no jazz. A balada Any Major That Will Tell You, também com uma guitarra maravilhosa também aqui, fazendo um fraseado. Barrytown, também outra música também mais puxada um pouco pro pop radiofônico. Through With Buzz, essa aqui é um pouquinho mais experimental, é meio mais quebrado um pouquinho. E a faixa título, também outra música bem radiofônica também, Pretzel Logic, também bem sob medida para as rádios. E With a Gun e Monkey in Your Soul, que eu esqueci, não tinha falado até agora, também 2 músicas, que essas eu acho que são um pouco menos inspiradas do que as outras canções, mas ainda assim ótimas músicas. E como falei depois aqui do Pretzel Logic, o Steely Dan tornou-se o duo do Walter Becker e o Donald Fagen com músicos de estúdio. Eles lançariam em 75 ainda o Cat Lead, em 76 The Royal Scam, em 77 o álbum que todos consideram como o melhor deles, que é o Asia, e depois uma
de um intervalo, de um hiato de 3 anos, lançaram o último disco deles, o Gaucho. Depois disso, o Steely Dan acabou encerrando atividades e os dois partiram aí, principalmente Donald Fagen, para a carreira solo. Mas o Steely Dan, uma das melhores bandas, aí, se não a melhor, que juntou sofisticação com apelo comercial. Ao mesmo tempo que tem um som bastante sofisticado, ele não agride os ouvidos dos mais tradicionais, dos mais conservadores, desce muito gostoso aqui. Todas as músicas aqui do Steely Dan, apesar de terem uma pontinha de experimentalismo, sim. Então, tanto o Can't Buy a Thrill quanto o Pretzel Logic são os meus preferidos dessa incrível banda. Lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!